Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, o Wendel Souza, advogado especialista em concurso público e professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Vamos lá. Hoje eu quero falar para vocês, meus amigos, de um ponto importante e que sempre me perguntam quando eu tenho aí uma consulta com algum cliente no escritório ou através do WhatsApp. A grande questão é medida liminar. E aí eu quero traçar para vocês aqui alguns pontos importantes envolvendo a medida liminar quando eu estou tratando de uma ação judicial em concursos públicos, tá bom? Então, o primeiro ponto importante: o que seria uma medida liminar? Meus amigos, a medida liminar, também podendo ser conhecida como medida de urgência ou, em alguns casos, também conhecido como tutela de urgência ou tutela antecipada, nada mais é do que um pedido que pode ser apresentado dentro de um processo judicial, quando esse processo judicial envolve, por exemplo, questões de urgência. E não são raras as vezes que em um concurso público o candidato, em razão de uma ilegalidade, ele pode estar sofrendo exatamente a essa necessidade de se retornar ao concurso, essa necessidade de se cumprir as próximas etapas, e tudo isso reclama uma certa urgência. Então, a medida liminar é um pedido que pode ser apresentado no processo visando, buscando uma proteção em razão de uma situação que pode às vezes não esperar. Muito bem. O segundo ponto é: quais são os fatores positivos de uma medida liminar? Eu vou citar alguns fatores, tá bom? Então, a medida liminar, quando ela é concedida, isso vai permitir, em regra, que o candidato possa, de forma imediata, retornar ao concurso. O grande detalhe é que essa ideia de forma imediata não é tão imediata o quanto se pensa. Depende muito do tribunal, depende muito da logística, em razão de quando e como se vai dar efetivação a essa decisão. Mas o fator positivo aqui levado em consideração é que essa medida liminar, quando é concedida, ela vai permitir com que o candidato retorne para o concurso naquela etapa em que ele não pôde prosseguir. Agora, qual seria aqui, Wendel, um dos fatores negativos mais relevantes? Muito bem. A medida liminar, ela, da mesma forma que tem fatores positivos, também tem fatores negativos. E o fator negativo é que o candidato, ele precisa ficar atento e saber que essa medida liminar, ela precisa, no final do processo, ser confirmada. Porque caso contrário, se no final do processo essa medida liminar não for confirmada, ela pode então ser revogada. E, uma vez revogada, revogam-se também os efeitos dessa decisão. O que eu quero dizer com isso é que determinados candidatos podem, no final de um processo, se essa decisão não for favorável, esse candidato pode ser desligado independentemente de que fase ou em que momento ele esteja dentro do certame, tá bom? Tenha cuidado em razão desse fator negativo tão importante também. Cuidado. Medida liminar não é decisão definitiva. Escutaram? Medida liminar não é decisão definitiva, é decisão temporária, que precisa, no final do processo, ser confirmada. No meio jurídico, nós conhecemos essa ideia da medida liminar ser temporária através de uma outra terminologia chamada de decisão liminar, é na verdade uma decisão com natureza precária. Então, toda natureza precária precisa, no caso da medida liminar, ser confirmada no final do processo. Então, é necessário que isso fique bem claro para o cliente e o candidato
tem que ter exata noção de todos os aspectos positivos e todos os aspectos negativos que envolvem uma medida liminar, tá bom? Fique atento para isso. E, por fim, Wendel, e se o pedido liminar no curso do meu processo ele não for concedido, ou seja, se o julgador indeferir, o que é que pode ser feito? É possível, quando a medida liminar não é concedida, é possível apresentar um recurso contra a decisão que negou a medida liminar, tá bom? Então, cuidado quando for fazer o pedido liminar, tenha a exata noção de todos os aspectos que envolvem uma decisão dessa natureza, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.